Boa tarde a todos. Sou o Ednei Martins, presidente da Imperadores do Ritmo. Estamos aqui para mais uma live da Pegada Inclusiva. Hoje falando sobre questão da fantasia, né? Fantasia é inclusão, criatividade como linguagem popular. A fantasia é mais que um visual, é voz, é presença, é identidade. Na avenida, cada adereço carrega uma história, cada pluma, cada intenção, cada bordado, um gesto político. A fantasia no carnaval é uma poderosa linguagem popular que comunica sonhos, memórias e lutas e, sobretudo, inclui. Nessa live especial que encerra o ciclo do projeto, a Pegada Inclusiva, vamos mergulhar na simbologia dos bastidores e na importância da criação carnavalesca como ferramenta de pertencimento, é claro, e transformação social. A fantasia não apenas veste o corpo, ela revela a alma da escola de samba, valoriza trajetórias e rompe silêncios históricos. E para essa conversa, recebemos a nossa irmã aqui, Letícia Rodrigues, mulher trans, figurinista carnavalesca e diretora artística, inclusive da Imperadores do Ritmo. Sua trajetória é exemplo de superação, excelência e criatividade a serviço do carnaval. Mais do que criar fantasias, Letícia cria possibilidades para si, para a sua comunidade, para o futuro de uma arte que se reinventa a cada corte e costura. Vamos conversar sobre o fazer artístico no carnaval como espaço de inclusão e afirmação, sobre como a fantasia pode romper barreiras da voz a corpos historicamente invisibilizados e tornar a cultura num lugar verdadeiramente de todos, porque fantasiar também é resistir. Trago aqui conosco a nossa querida irmã, amiga do peito, de coração, de tudo, Letícia Lois Rodrigues. Boa tarde, Boa irmã, tudo tarde. bem? Tudo bem? Como é que tu estás? Ai, melhor ainda, depois do carnaval maravilhoso que a gente teve, nos vimos apenas uma vez, meio na correria, e saudade de vocês, ter junto da gente aqui de novo, para a gente já começar um novo ciclo. Gostaria que tu É, te apresentasse aí para o povo que já estão nos assistindo, quem é Letícia, e quem é a Letícia dentro do carnaval, mais importante ainda, o que que ela espera, o que que ela projeta, o que que ela prospera dentro do carnaval. Conta aí um pouquinho para nós sobre a Letícia Lois Rodrigues. isso. Uma boa tarde a todos. Né? Eu me chamo Letícia Alonso Rodrigues. Né? Atualmente tenho 44 anos. Entrei no carnaval, acho que desde criança. Né? Eu estava hoje olhando alguns históricos meus. Eu comecei no carnaval. Eu acredito que desde 1988, no tempo da antiga Unidos do Faxinal, a Verde Rosa, aqui. Era uma das primeiras escolas que nós tínhamos aqui no bairro. Né? Então, dentro desse período, ali eu era componente de ala, fui aprendendo, como criança, fui aprendendo um pouco sobre o carnaval. Né? Naquela época a gente tinha a Escola Democratas, a Unis do Morro, né? Acadêmicos do Arroio Grande, tinha escolas que hoje, né, atualmente não se tem. Hoje a Unidos do Morro, eu acredito que seja a Unidos de Santa Cruz. Eu não sei se eles mudaram alguma coisa dentro do seu estatuto, dentro dessa direção, mas antigamente era o nome que essa escola tinha. E aí eu fui convivendo com pessoas dentro do carnaval, fui lendo, fui tendo conhecimento, né? E a minha entrada no carnaval em si começou em 95, né? Quando nós fundamos a Imperatriz do Sol aqui no Faxinal. Né? Essa foi a minha entrada dentro do carnaval em si profissional, né? Onde eu era uma das diretoras, né, da parte de carnaval, né? Até na época, né, a Adriana, que Deus o tenha, foi uma pessoa que me ajudou muito a me incluir dentro desse papel, né, de diretoria de carnaval. Então, foi
um aprendizado muito bom que eu tive, sabe, dentro dessa questão. A gente foi fazendo eventos, fomos buscando a comunidade, fomos buscando as pessoas, fazendo uma integração para dentro das escolas de samba, para dentro de toda essa caminhada que é o desfile da escola de samba, porque às vezes as pessoas olham assim, dezembro, janeiro e fevereiro é o carnaval, mas não. Nós, como escola de samba, nós, como componente, nós, como adoradores, eu já digo que nós amamos, né? É uma das nossas paixões, é um dos nossos amores. Então, a gente começa cedo, é um trabalho árduo, né? Não valorizado muitas vezes, né? Porque tu também dentro do carnaval tu sabe que infelizmente às vezes a comunidade tem uma visão muito negativa do carnaval, né? Não estou generalizando, mas infelizmente dentro da nossa cidade né? Porque para dentro da nossa cidade, infelizmente, só existe duas culturas, que é a Oktoberfest, né, e o Enarte. Infelizmente, mas esperamos que amanhã ou depois nós possamos acrescentar também, né, esse grande espetáculo que é o Carnaval de Santa Cruz do Sul, né? Que eu sempre digo, as pessoas dentro da nossa cidade elas têm que começarem a aprender que o Carnaval ele é uma cultura. Claro, ele gera rendas, né? Ele existe profissionais também que precisam desse contexto, desse trabalho e tudo, mas eu acho que o foco principal que as pessoas têm que ter uma conscientização que o carnaval é uma cultura. O carnaval traz histórias, o carnaval ele abrange vários tipos de pessoas, classes sociais, entende? Não restringe, né? Tanto como o branco, o negro, o pobre, o trans, o rico, o homossexual, o carnaval é uma diversidade. E eu acho que é isso que hoje o nosso país, hoje a nossa cidade está precisando. As pessoas estão focadas muito no lado financeiro da coisa, né? Não estão esquecendo aquele lado de abranger, de comunicação, de integração. E eu acho que o carnaval é uma grande potência para isso, mano, sabe? E eu acho que dentro do que eu aprendi e dentro dessa minha caminhada, como eu te disse, 98, 96, onde a gente fez o enredo Tributos ao Sol, né? Onde a gente teve vários problemas, mas é como eu disse, a iniciação de uma escola, né? A não experiência. Então, tudo isso foi acrescentando de conhecimento, de melhorias para nós, e aí foi se passando 100 anos de bailes de carnaval, homenagem a Santa Cruz. Então, foram enredos que nós fomos trabalhando, buscando campeonatos, até onde chegou uma época onde nós acabamos se conhecendo, né? Que foi na Mais Querida, uma das escolas assim que eu também tive a oportunidade de trabalhar, de exercer, né, um cargo como figurinista, como temista, porque eu sempre falo para as pessoas assim, ó, que eu sou da época que tu tinha que entrar para dentro de uma biblioteca, ler livros, pesquisar para te poder montar o teu enredo, para te poder montar as tuas fantasias. Não tem esse acesso que a internet tem hoje. Né? Eu muitas vezes eu tinha que ir na biblioteca municipal lá embaixo para poder pesquisar alguma coisa que eu queria, né? Hoje não, hoje eu vou ali na internet, tudo é mais abrangente, né? Mas é que essa evolução também nos ajuda para que a gente possa expandir a nossa agremiação, as outras agremiação e essa cultura do carnaval, né, mano? Que eu acho que isso é muito importante. Deixa eu ver. Agora sim, falar com o microfone desligado não tem como. Uhum. Certamente é uma trajetória
uma trajetória brilhante. Eu lembro da Letícia, multicampeã do Carnaval de Santa Cruz do Sul, né? Quando se falava em excelência em escola de samba, pela a co-irmã Imperatriz do Sol, né? Sim, Depois ainda virou dirigente da escola e hoje está afastada, está dentro da Imperadores. E eu lembro de uma cena, Letícia, dentro do barracão que você chegou com o teu pessoal e começou a revirar as nossas coisas, o que que nós tínhamos, algumas coisas até que nós ia já fazer descarte e tal. E eu dizia, não, isso a gente já vai se desfazer. Não, 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 mano, isso a gente não vai se desfazer, nós vamos transformar isso, né? A facilidade que vocês, artistas, têm de transformar as coisas é uma coisa que me encanta. A Letícia, ela é de fato recicladora ou ela só é recicladora na necessidade de fazer a reciclagem? mano, na realidade, assim, ó, eu já começo o meu trabalho já dentro da reciclagem, né? Porque qual é o meu propósito? Eu gosto de visualizar aquilo que a agremiação, aquilo que a escola de samba tem a me oferecer. Só para te dar um tópico sobre os nossos títulos, coisas assim, uh, eu fui campeã dentro da Imperatriz do Sol, uh, 4 títulos com o mesmo vestido da baiana. Eu só modificava. Cada ano que entrava, cada ano só mudava conforme o tema. Mas aquele vestido branco de renda de cortina, ele nos deu os 4 títulos. Eu só modificava a cada ano. Então, isso Entendi. sempre foi um argumento que eu usei dentro das escolas de samba, para até mesmo em questão de custo, né? Sim, sim. Mas não era algo de um acaso de extrema necessidade. Reciclava por uma questão tua mesmo, de achar que não havia, de repente, a necessidade de estar, ah, digamos, se utilizando de novos materiais para construir novas fantasias. É, Essa é a Letícia que faz dessa maneira mesmo. É uma coisa minha, era uma coisa minha, não era uma exigência da escola de samba, né, mano? Não era uma exigência da escola de samba, mas eu tinha essas peculiaridades porque eu pensava assim: cada ano, tu mesmo sabe, que cada ano que vai passando, a escola vai crescendo e os gastos também, né? Então, eu sempre tive essa visão, né? Porque eu sei que hoje eu saio com um carro alegórico, amanhã a escola vai sair com 2. Então, é mais recursos que vai precisar dentro da escola, sendo que eu tenho um material aqui que eu possa trabalhar, que eu possa modificar e que eu possa engrandecer para fazer parte desse espetáculo. Então, isso foi uma coisa que todos os anos e em todos os meus carnavais eu sempre procurei agilizar dentro dessa situação, para que fosse de benefício para a escola de samba, porque é profissionais, é materiais, é escultor, vários profissionais, né? E muitas vezes a própria comunidade nem sempre, nem todo ano, ela te dá aquele respaldo como do ano passado, né? Então, tu sabe que também existe momentos. Então, nós como criadores, a gente precisa também trabalhar. Hoje, eu posso ter 70 pessoas dentro do meu barracão. Amanhã eu posso ter 10. Entende? Então, isso é uma coisa que eu trabalhava muito, né? E a gente, dentro desse contexto do carnaval, a gente precisa ter essa noção, né? A gente não pode viver da emoção. Tu tem que viver daquilo que tu pretende colocar na avenida, do teu ideal, da tua ideia, e com as pessoas que tu sabe que realmente vão estar ali te auxiliando.
De uma certa forma, nós entrando diretamente na questão do assunto da live, Letícia. Ali onde a gente diz que fantasia é mais do que um visual, né? Ela é a voz e a presença da identidade. De que artimanhas, artifícios, dissesse que, obviamente, se nós pegar aí 10, talvez um pouquinho 10 anos atrás, ou um pouco menos, o que tu dissesse era o óbvio, né? Nós tínhamos que entrar para dentro de uma biblioteca, nos cercar de uns 4, 5 livros, né? Para até então fazer a criação do tema enredo, né? Pesquisar sobre o tema enredo, para depois nós ter toda a questão do samba e tal, e a montagem do desfile. A Letícia de 10 anos atrás, dentro de uma biblioteca, ela conseguia visualizar a criação da fantasia não vamos dizer um adereço, mas talvez um adereço de presença e identidade. Como é que tu tinha esse time, esse feeling para a criação que pudesse ter uma fantasia, mesmo que o tema não fosse de protesto, como a gente o ano passado no Levante Vermelho e Branco, né, mas que pudesse, de uma certa forma, representar um espaço, seu espaço de resistência, empoderamento, identidade? A primeira coisa, mano, que eu sempre busquei dentro desse meu trabalho é a identidade da sociedade com quem eu estou trabalhando, né? Eu acho que antes de tu criar uma fantasia, tu tem que ver qual é a forma, qual é a conduta daquela agremiação, né? Porque eu tive em escolas onde existiam mulheres que saíam seminuas, eu tive em escolas conservadoras, eu tive em escolas onde eram de crianças. Então, a primeira coisa, antes de tu criar uma fantasia, tu tem que ter esse intuito. Tu tem que ter esse conhecimento. Ó, a sociedade, a agremiação tal é assim. A escola de samba tal é assim. Então, dentro desse contexto, aí eu buscava ver a ideia quando eu não chegava já com alguns temas, né, para a escola escolher. Conversava com a diretoria, eles me passavam aquilo que era essencial para eles, né, e o que era essencial, porque existe coisas que tu não tira de dentro de uma agremiação. Aqui tu pode pegar Portela, tu pode pegar Grande Rio, tu pode pegar qualquer outra escola, porque tu muda o tema, mas eles têm uma ética, e aquela ética ali de contexto, tu não tem como mudar. Então, isso era uma coisa que eu comecei a aprender dentro desses anos de carnaval. Outro ponto, antes de criar fantasia, quem vai colocar essas fantasias? Qual é a pessoa? Porque tu tem a minha busca de identidade, empoderamento, é tu ver aquele componente, aquele integrante, aquele destaque feliz, né? Ele estar bem com aquilo que tu tá, o teu propósito para ele, né? Porque eu sempre criei os meus figurinos, principalmente de destaques, com eles. Fulana vai sair no abre alas, tá? Então, tu vai sair de sol, um exemplo. Ou tu vai sair de uma leoa. Eu conversava primeiro com aquele integrante, eu conversava, dava a minha ideia, a pessoa dava a ideia dela, e dentro desse conjunto nós íamos criando a fantasia. Geralmente, eu sempre criei para destaque dois tipos de fantasia. Vocês não dão bola porque meus pets, de vez em quando, eles vão dar sinais na live. Então, eu sempre buscava criar dois tipos de fantasia para que, num contexto geral, a gente pudesse sentar, dialogar e ver o que ficava melhor para aquele destaque, para aquele componente. E as alas, eu conversava geralmente... Só um pouquinho, deixa eu só vou tirar a minha filhinha mais nova aqui que está...
Patrick, vai pra Olivia. Então sempre foi muito dentro dos nossos assuntos, sempre foi muito conversado, né, mano? Isso eu sempre busquei conversar, porque eu acho que isso é o desenvolvimento do carnaval. E quando eu adentrava dentro de uma biblioteca, ou porque eu sempre tive muitos livros, então eu ficava imaginando o que eu iria fazer se eu falasse do planeta Terra. Um exemplo. O que era importante para mim dentro do planeta Terra? Como visualmente eu iria expor essa fantasia ou esse enredo ou essa ideia? Então, o que eu buscava? Os quatro elementos: terra, fogo, ar, água, porque dentro desse propósito eu conseguiria ir englobando o meu foco geral, a minha ideia geral, entende? Porque eu trazendo esses elementos, essas coisas, eu iria conseguir dar continuidade à minha ideia, e assim a cada ponto que eu sempre busco, e muitas inspirações, né, mano? Que nem eu acho que nós, carnavalescos, nós, figurinista, a gente sempre era Rosa Magalhães, né? Porque para mim sempre foi a minha identidade, né? A Rosa Magalhães sempre foi a minha identidade em primeiro lugar, né? Mauro Quintais é um carnavalesco assim que eu estudo bastante, vejo bastante os trabalhos dele. Então, o Milton Cunha também, na época, na Beija-Flor. Então, eram minhas inspirações, né? Eram meus contextos que eu tinha para mim criar aquilo que eu gostava, aquilo que o tema e aquilo que a escola estava pedindo, né? E nunca esquecendo do que, como a nossa sociedade LGBT, APN+, participa frequentemente, assiduamente dentro de uma escola de samba. Então, isso era um cuidado que eu tinha principalmente nas alas, na forma de fantasiar. Eu tinha que arrumar um jeito que eles também não se sentiam menosprezado, né, com aquela fantasia, e se sentisse à vontade, porque é a mesma coisa. Vou te dar um exemplo fictício, né? É a mesma coisa eu for falar do exército e colocar todo mundo ali de calça, casaco, cap e tudo. Será que todos vão estar confortáveis com essa fantasia? Então, eu tinha que me adequar ou buscar setores do enredo onde eu pudesse montar uma ala ou aonde eu pudesse colocar essas pessoas num lugar onde que elas se sentissem empoderadas, que elas se sentissem bem, que elas gostassem e que no outro ano elas pudessem estar com nós de novo, dentro da escola de samba, da agremiação. E isso era muito importante, porque eu já tive muitas pessoas, eu não estou citando somente, né, a LGBTs, mas garotas de programas, várias outras, porque eu fui uma pessoa que eu trabalhei muito com garotas de programa, né, dentro do carnaval, que vinham para sair como destaques, para querer expor, né, visualmente. Eu trabalhei muito com pessoas seminuas, então isso tudo era uma variação. Assim como eu usava 7 metros de tecido, eu usava uma folha de um papel, uma folha de cetim, que nem diz aquela canção, entende? Então tu tinha que ter sempre aquele jogo de cintura, sempre para poder agradar o componente. Não adianta, porque a gente está ali, mesmo que tu faça
um figurino exuberante, mas tu tem que agradar quem vai utilizar essa fantasia. Agora sim, na realidade a gente não precisa ter um tema enredo de protesto para criar uma fantasia com o intuito de resistência, de pertencimento, de identidade. É claro que se a Uhum. gente pegar um tema enredo sobre a comunidade LGBTQIAPN+, óbvio que o desfile como um todo, né, vai ser um protesto político, como a gente diz, né? Embora muitas pessoas torçam o nariz para isso, né? Porque muita gente Sim, torce o nariz para o sim, carnaval político. E eu digo sempre que essas pessoas não conhecem a história do carnaval. Porque se nós pegar até um tempo atrás, andar com pandeiro embaixo do braço era considerado vadiagem e dava sim, cadeia, inclusive de 3 meses, em função disso. Então a gente teve que fazer política para hoje, por exemplo, a gente está desfilando e de uma certa forma sendo aplaudido, porque senão não tinha como, né? O nosso enredo do ano passado, querendo ou não, né, era um enredo político, porque falar sobre a questão do movimento sindical é falar, é fazer política, né? E obviamente que uma grande parte das fantasias representavam, né, uma força de resistência, de pertencimento, né? sim, Mas também eu vou falar do girassol, né? A gente pode achar no meio do caminho algo que possa expressar uma identidade, né? Tem uma história muito bonita do girassol que eu acho, né? Que ele, ele sempre acompanha, né, o nascer ao pôr do sol, né? Por isso o girassol, ele gira, né? Ele dá aquela volta ali na questão de resistência. A Portela retratou isso muito bem esse ano com Milton Nascimento, né? Tinha toda essa sim. questão do girassol ali na identidade do tema, né? E pertencer de uma certa forma, eu digo isso também, né? Pertencer ao carnaval é um ato de resistência, né, minha irmã? Porque se a Sim. gente não resiste, a gente não resiste, né? E o carnaval é acolhedor, né? É acolhimento, é identidade firme, ou de gênero, ou de inclusão, porque a gente precisa, né? Nós temos vários problemas em várias praças, na verdade, só muda de cidade, né? O Rio de Janeiro não, nem tudo é pompas, nós temos lá no Rio escolas de samba que tem que resistir para poder existir. Não é menos diferente em Santa Cruz, ou em Rio Pardo, ou em Não Venâncio, muda. Não ou em qualquer outra muda. Eu cidade. Sempre digo. que a dor é a mesma. Não, independente se for uma capital, se for numa cidade pequena, a, a dor é a mesma. Tu tem que lutar, tu tem que resistir, tem que buscar, sabe? Então é isso. É que nem eu estava assistindo ontem, eu estava assistindo de novo o desfile da Tuiuti, né? Eu gostei, sabe? Gostei da história, gostei do enredo, mas algumas coisas também foram mascaradas, não foram, sabe? Eu acho que ali era um grito de liberdade. Eu acho que aquele enredo teria que ter sido um grito de liberdade. E o enredo buscou muito o lado místico dela. Eu acho que a pessoa eu acho que faltou um pouco da pessoa, aquele gay, aquele transexual, a vivência, vida, entende? Eu acho que o final do enredo ele poderia ter colocado um pouco aquela coisa do gay, do travesti, a dificuldade a vida em si, sabe? Da Chica. Eu acho que algumas coisas nesses setores foram meio que mascarado, sabe? Eu acho que poderia ter sido a entrada da escola foi magnífica com todo aquele contexto espiritual, mas eu acho que faltou um pouco a pessoa,
Eu acho que faltou falar um pouco da pessoa, da dor, da dificuldade de tu botar um salto, de tu botar uma calcinha, de tu sair na rua, esse preconceito na rua que acontecia, sabe? Eu então hoje eu vejo assim que mesmo com toda aquela belíssima fala do Milton Cunha, né, na entrada da escola, eu acho que era um enredo para ser mais, eu acho que era para ser o nosso grito de liberdade, né? E algumas coisas eu acho que ficou mascarado, sabe? Então, eu acho que eu não estou aqui na live querendo levantar a bandeira, ai não, nós LGBTAPN+, temos que ser assim, não. Mas eu acho que esse cuidado também, eu acho que algumas agremiações também têm que começar a cuidar dentro dos seus enredos. Porque às vezes faltou sentar com uma pessoa desse mundo, desse convívio, para relatar algumas coisas para que o final desse enredo poderia ter sido uma explosão magnífica. E eu acho que ficou naquele mesmo paz e amor que nós vivemos sempre. Poderia ter sido um pouco mais impactante, é isso? Com certeza. Passaria uma mensagem muito melhor, porque na realidade, se a gente for pegar, claro que a gente não precisa de heróis para a gente se espelhar, porque as escolas de samba, como espaço de resistência, a gente já tem os Sim. nossos, né? A gente admira o intérprete, o passista, o mestre-sala, a porta-bandeira, eles são os nossos heróis. Mas quando tu abraça um tema enredo, tu procura fazer daquele o seu espaço de conversação, de discussão, e até, obviamente, aquilo que a gente vem dizendo repetidamente aqui, de resistência, né? De resistir e resistir para poder chamar de seu, para poder chamar de pertencimento. Então, de uma certa forma, a Letícia não se sentiu completamente representada por esse desfile, não pelo enredo, mas pelo desfile em si. Me senti como religiosa, né? Como religiosa, sim, né? A expressão dela, tudo que ela viveu dentro da parte mística dela, isso sim, que ela teve que usar de todos os artifícios para poder resistir. Mas como pessoa, eu acho que faltou algumas coisas, né? Eu não vou dizer assim, eu não consegui eu me senti representada nas falas do Milton Cunha, mas não no desfile. Sim. Qual é o. Eu sei, mas conta aí para nós. Nós tivemos um bando de comentário negativo com relação ao excesso de temas afro no Carnaval 2025. Nós tivemos também uma fala poderosérrima do Milton Cunha com relação a isso. Olha, tipo o que ele disse, sintetizando, vai ter enredo afro sim, e se reclamar, daqui a pouco todo mundo vai botar aquela coisa toda. Como também nós tivemos, né, uma enxurrada de crítica ao grande Paulo Barros, por ele ter dito que com ele não rola, não gosta, isso, aquilo outro. É um direito dele, como qualquer outra pessoa. Eu, particularmente, não gosto de enredos nordestino em função da plástica. Talvez a mesma ideia que o Paulo Barros tenha do enredo afro, que todo mundo faz igual, com o enredo nordestino, todo mundo acha que tem que ser com cor de barro. É a minha visão. Uhum. Eu não curto nesse sentido, né? Porque todo mundo acha que o enredo nordestino ele tem que ser estilizado meio que cordel. Acredito eu que possamos sair desse mundo. Talvez eu tenha me expressado mal. Não é que eu não gosto da plástica que se dá ao desfile nordestino, né? E teve essa enxurrada de crítica, porque esse ano foi, eu acho que um dos anos com o maior número de enredos afro da história do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Qual é
vou mudar a pergunta. A Letícia também se sentiu representada com a fala magnífica, estrondosa do Milton Cunha com relação à defesa dos enredos afros? Olha, mano, uma coisa que eu falo assim, ó, dentro do contexto do meu conhecimento de carnaval. Eu acho que enredos afros tem que existir, tem que persistir, tem que continuar, independente da visão de A ou B ou C. Porque em todas as culturas eles falam do seu povo, né? Mesmo que o carnaval seja uma cultura brasileira, né? Para a gente, não, porque muitas, infelizmente, às vezes tem uma pequena, né, minoria acha que o carnaval é só do negro ou do preto. Não, é uma cultura brasileira, mas com origens, né? Com origens, né? Porque Debré retratou o intrudo, aonde os negros jogavam o pó de mico, uma forma de brincadeira, ele eternizou, né? Se tu for procurar a história de Jean Batista Debré, ele eternizou aquela brincadeira aonde os negros usavam limões, pó de mico, aonde então isso tudo ele introduziu na sua cultura, nas suas telas. Então tem uma origem, né? Quando tu vai buscar a história do nosso carnaval, né? Até mesmo fazendo um comparativo, até mesmo no carnaval, nos bailes europeus, né? Os pierrots, né? Eles vinham com o rosto pintado, assim como os negros do intrudo também, que faziam aquela brincadeira com o pó de mico. Então, tudo se busca uma ligação. Então, eu acho que tu falar do preto, tu falar da religiosidade, tu falar de uma história, eu acho que é cultura, é conhecimento. O momento que as pessoas pegar um desfile de uma escola de samba e não ficar só vendo peito, bunda, coxa, entre outras coisas, e ver o lado cultural que aquela escola está transmitindo com aquele desfile, nós vamos ter muita gente inteligente, não só na nossa cidade, como no nosso país. Porque às vezes as pessoas, eles, eles criticam porque eles deixam de ver o lado cultural daquilo que a gente quer transmitir. Então, se for um enredo aonde tiver muita gente coberta, não é carnaval, né? Se tu fizer um enredo onde tiver muita gente pelada, aí já entra o sensacionalismo. Estão exibindo, tudo o ser humano vai falar, infelizmente. Então, o momento que eles começarem a ver que nós estamos colocando a nossa identidade, as escolas de samba estão colocando as suas identidades, a sua favela, a sua cultura, o seu ancestral, a sua vivência dentro dos desfiles das escolas de samba, eles vão ver que não é uma forma de querer colocar sempre nós à frente. Não. E eu sempre digo assim, ó, eu gosto de alguns trabalhos do Paulo Barros, né? Eu não sou fã assídua dele, não, porque tem coisas que ele faz que eu acho que não cola com a minha forma de visualização carnavalesca, né? E eu acho que se ele não gosta, eu respeito. Se ele acha ele não acha legal a questão dos temas afro. Mas eu acho que foi uma fala que no momento errado ou de uma forma errada, né? Mas respeito, mas não concordo com ele. A gente está conversando sobre o fazer artístico no carnaval como espaço de inclusão, afirmação e, de uma certa forma, o pertencimento, né? Onde sobre como a fantasia pode romper barreiras e dar voz a corpos historicamente invisibilizados. A gente está falando do povo LGBTQIA+, a gente está falando da questão
autista, a gente está falando Sim, da questão, enfim, do modo geral, de que a escola de samba acolhe, né? Acolhe a todos, porque o que sim, nos interessa aqui, de uma certa forma, dentro do carnaval, dentro da escola de samba, é a cultura. E o carnaval é a maior cultura a céu aberto do mundo. Isso eles não podem nos tirar. sim. Mas vamos lá, mãe Letícia, minha irmã. Nós temos aqui já a participação do nosso irmão também, que é da próxima live, agora às 16 horas, que é o João Boff, o João de Xangô. Tá mandando um A abraço para bênção ti. da- O Dene tá, boa tarde, já fez algumas falas que eu já botei na tela aqui. A Miriam também tá mandando, tá dizendo que é a figurinista favorita, e ela não falaria diferente, porque é a irmã dela, né? Franciele tá chamando a mãe Letícia de maravilhosa, a Natália tá dizendo que é um axé, tem a Keila aqui dando boa tarde. O César, filho também da mãe Letícia, tá dando boa tarde aqui pra gente. O Dene fez uma fala aqui de que o Nordeste é muito rico na literatura. Ele pergunta: dá para ler livro no barro? Ele fala com relação àquilo que eu falei, né? Porque a plástica que se dá a um tema nordestino normalmente é a cor marrom, é barro que, na minha opinião, ela fica de uma certa forma apagada, diferentemente do enredo afro, onde tu pega uma palha, tu bota um dourado com preto e tal, aquilo fica suntuoso, dá para enxergar melhor. E aí ele diz o seguinte: eles veem isso, Lelê. Por isso nos criticam. O intelecto da periferia é uma ameaça para eles, destacam peitos e traseiros sobre a fala que fizesse, né? Que para muitos é peito e bunda o carnaval, que na verdade não é. Eu sofro muito aqui dentro da escola, Letícia, talvez tenha percebido isso algumas vezes. Quando as pessoas vêm falar comigo, a primeira coisa que eles que falam, tem gente que não desfila mais com a gente porque diz o seguinte: porque a fantasia é muito coberta. Outros porque a fantasia é muito, né, sem muita coisa. E eu sempre digo aqui que, primeiramente, eu respeito o tema enredo. E aquilo que o nosso temista ou enredista, o Ed Dutra, que para mim está na seara dos melhores, do panteão dos melhores do país, que ele determinar para mim é lei, né? Segundo, a gente defende o enredo de cabo a rabo. Se não defendesse, nós não teríamos sido campeões do carnaval. sim. Alguns questionaram o nosso título por ter alas descalças, mal sabendo ele que isso aquilo ali estava de fato em toda a questão da defesa do enredo. E aí, normalmente, né, as mulheres mais medianas, entre a adolescência e um pouquinho mais da idade, entre 20 e 30 anos, querem se mostrar. Mas as fantasias são tapadas. Não, elas podem até ser tapadosamente dentro do nosso tema. E não vai ser diferente. A gente pode até perder como componente, mas a gente defende aquilo que acredita. E quando a gente acredita num tema enredo, né? Agora, esse ano elas podem vir desfilar com a gente, porque como a gente está falando sobre Mãe Gaia, né, Mãe Ionilé, sobre a terra, né? Daqui a pouco a gente bota elas lá com uma folha, né, nas partes íntimas e nos seios e tá tudo certo, né? Obviamente, se isso couber dentro do enredo. Então, a gente tem poder de fala, sim, a gente tem poder de pertencimento e originalidade, sim, mas a gente vai fazer aquilo que o tema enredo mandar, né? E se o tema enredo mandar a gente cobrir a avenida de folhas, a gente vai fazer, e é mais ou menos isso. O que que pode acrescentar um pouquinho mais para nós aí, mana? É como nós estava falando ali em questão de resistência, né, mano? Uh, dentro das minhas pesquisas, tem um enredo da Grande Rio, onde fala sobre Luiz Carlos Prestes. Eu tenho uma adoração muito por esse enredo. E tu olha assim a entrada da Grande Rio, né? Tu vê aqueles soldados, aqueles tanques, né, de guerra. Tu olha assim, ó, bah, sabe? Aquele militarismo todo. E um enredo que transformou, em um enredo que acabou o pessoal vestindo girassóis, flores. Então, sabe, eu acredito que quebrou aquela coisa que tinha assim, ó,
tu tem que lutar para te ter alguma. A gente não pode perder a esperança. Tu precisa. Não é porque nós temos barreiras, né, dentro da minha visualização desse enredo, não é porque tu tem canhões, que tu tem soldados, que tu vai deixar de lutar, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né, nesse desfile da Grande Rio, para não dizer que não falei de flores, é o título desse enredo, de Luiz Carlos Prestes. Então, como a gente estava comentando sobre o nosso desfile, mano, críticas, isso sempre haverão. Tu pode falar de Olorum, tu pode falar da Igreja Católica, tu pode falar do que for. As pessoas sempre irão criticar. Mas eu tenho uma tese muito importante dentro do meu trabalho. Tu veio aqui, tu me deu uma ideia, tu colaborou com algo, a tua crítica é válida. Mas tu sentar de trás de um telefone ou de um computador, sendo que tu não tem a ideia de nada, tu não tem a noção de nada, tu acordou ruim, o teu dia tá mal, eu vou lá, vou criticar a escola de samba. Não, não me soma em nada, né? Não me soma em nada. Então eu acho que até mesmo para os críticos, eles têm que ter participação. Se tu quer criticar, tu tem que estar junto, tu tem que ajudar, tu tem que colaborar. Aí tu vai poder ter o poder de fala. Mas quando é um universo onde tu não vive, tu está fora de tudo, tu só gastou o teu tempo e palavras, né? Porque não vai nos acrescentar. Porque o carnaval é criatividade. A gente está sempre na busca de trazer pessoas novas para dentro das escolas de samba, independente. Então, o momento que vários, né, que a gente sabe que a gente já sabe até as identidades de quem nos critica, né? A gente não precisa ir muito longe, a gente até sabe quem nos critica. É só fazer um pouco melhor, né? Eu acho que o momento que tu adentrar dentro da tua história, eu acho que todo mundo só tem a lucrar com isso. No momento que tu viver o teu enredo, viver aquela história contada a dia, deitar, sonhar, imaginar, criar, tu não vai ter tempo para criticar os outros. E muitas vezes, mano, aquilo que eles escolhem, às vezes nem tá contentando a eles mesmos. Por isso que eu acho que a escolha de um enredo é muito importante para cada agremiação. Porque a escola de samba tem que viver aquilo. E, infelizmente, né, posso ser criticado ou não, mas em Santa Cruz, muitas escolas de samba não sabem vivenciar o seu enredo. Não sabe o conhecimento, adentrar. Eles pegam aquilo que o temista entrega e só vão ali, ó. Comissão de frente é isso, porta-estandarte é isso. Não procuram o conhecimento, vivenciar aquele momento, o que aquela história está trazendo, sonhar, como a gente fez muitas vezes. Sonhar com aquilo. Não, eles vão lá, eles pegam, põem o palhaço ali na frente, põem o macaco no fundo e jogam aquilo para a avenida e vamos ser campeão. E muitas vezes não é. Às vezes tu precisa sentar com o teu pessoal, sentar com os teus destaques, passar a tua mensagem, eles entenderem o que é o enredo que a escola está falando. Porque é importante. E eu vou até falar uma coisa que
eu vejo como crítica no Carnaval de Santa Cruz que eu vi esse ano, né? Gosto muito da imprensa falada escrita, mas teve momentos que a imprensa interrompia os destaques quase em frente ao palanque. O que, que era aquilo? Gente, o corpo de jurado avaliando e a imprensa ali com o microfone querendo que as pessoas falavam, sendo que eles estavam defendendo uma nota. Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que começar a cuidar. O trabalho excelente que eles estavam fazendo, mas era na concentração e na dispersão, não ali na frente dos jurados. Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção esse ano no Carnaval. E é uma coisa que a gente precisa cuidar, porque é um investimento, é um gasto, e às vezes pode prejudicar uma agremiação. Sabe? Às vezes a gente entende que é o trabalho deles, é a euforia deles, mas a gente não está num carnaval de salão. A gente está cumprindo um horário que a gente tem que ter para fazer o nosso desfile. A gente está defendendo quesitos, né? Porque eu acredito que muitas escolas foram prejudicadas nas notas por isso, porque eu vi destaques que valiam notas quase em frente ao palanque, dando entrevista enquanto tinha que se apresentar para o corpo de jurado, né? Isso muitas escolas não falam, né? Antes de nos julgar, muitas escolas não falam, mas muito aconteceu. Tinha destaques nota 10, dando entrevista no pé do palanque, enquanto eles tinham que estar ali executando a sua coreografia, a sua apresentação, para trazer nota para a escola. Então, são esses pequenos cuidados que eu acho que também nós temos que cuidar dentro do Carnaval de Santa Cruz para que a coisa possa ser melhor. E a valorização também, né, mano? Porque muitas vezes o pessoal, muitas vezes até mesmo das escolas de samba, tá faltando um pouco aquela união, tá faltando aquela integração, como teve alguns anos, aonde um ia lá num barracão, trocava material com o outro, conversavam, ajudavam uma cola, fulano não tinha uma cola, o outro ajudava. Hoje parece que se criou um ringue, entende? Tu só vai conversar saudável com a pessoa depois que terminou o carnaval, porque parece que aquele período ali se tornou um ringue. E não é para ser assim. Por quê? Porque a escola tal está falando de uma história, nós estamos falando de outra. Então não tem o porquê. Não tem o porquê existir isso. E voltando um pouquinho na nossa live, da nossa história da nossa live, mano, naquele momento ali onde a gente fala sobre os temas afro. Tu pode pegar o carnaval do Rio como exemplo, porque eu amo muito o carnaval de São Paulo. Mas tu pega o carnaval do Rio, tu pode falar da Alemanha, mas em algum momento daquele enredo vai aparecer algo afro, ou algo negro, ou algo preto, que não tem como fugir, porque os povos, querendo ou não, um for auxiliando o outro. Ou de uma forma de escravidão, ou de uma forma de ajuda independente. Sabe? Tu pode analisar nos desfiles. Tu pode falar de um enredo lá, nada a ver, mas tem uma ala lá que tem um búzio, que tem uma conta, que tem um. Entende? Não tem. Não tem como fugir. Eu acho que o carnaval e os enredos é uma união de povos, não adianta. Sabe que eu gosto muito de lembrar da história, como é que foi escolhido o tema de 2025 da Imperadores. Eu lembro de uma fala muito, muito forte do vice-presidente, o Wander, Uhum.
conhecido por nós por Uto, né? Em que ele, isso não sai da minha cabeça, que ele olha para mim e diz assim, ó, cara, nós temos que começar a falar dos nossos, dos outros nós já falamos. A gente já tem um excesso de falar dos outros. Quando é que nós vamos começar a falar dos nossos, da nossa gente, da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade? Tá na hora. Porque eu digo isso porque eu fui muito resistente ao tema Exu, né? Sim. Não foi um enredo tirado da cabeça do Ednei. Pelo contrário, Uhum. ele foi um enredo tirado da cabeça de duas pessoas que sequer são de religião, que é um dos nossos diretores de bateria, o Barão, o Márcio, Uhum. e o vice-presidente, o Wander Uto, né? Sim. E quando eles vieram para mim com essa ideia, eu quase desprezo. Estão louco? Eu tô com um projeto aqui que a gente vai ter, inclusive, patrocínio, aquela coisa toda. Não, 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 não. Vai, 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 vai. E o medo que eu tinha de não conseguir colocar, que talvez não era, o medo talvez não era pelo tema em si, mas eu lembro que eu disse assim, cara, mas isso é muito caro, a gente não tem dinheiro para sustentar isso. E aí surgiu, não lembro quem falou, se foi eu, se foi eles, disse assim, mas se Exu quer, ele vai dar condições. E curiosamente, a conta de Exu é 7, né? A gente gastou 210, 3 vezes 7, 21, né? Então, foi muito maluco essa história. E tivemos uma representatividade assim muito louca na avenida e a gente conseguiu incorporar ao enredo junto dele a ancestralidade, que de uma certa forma Exu já é ancestral, Sim. né? E a gente pegou uma figura da escola, sócia fundadora, que foi a Teresa, e que passou a ser, de uma certa forma, ali num determinado momento, né, como a principal, né, personagem do desfile, até chegar ao Abre Alas. Então, se sintetizou todo o enredo na comissão de frente, e aí o resto, é, acredito que muita gente, ou a grande maioria, né, se não a maior parte da grande maioria, representada naquele desfile que foi épico, apoteótico, batalhador, original, resistente, porque falar de Exu numa terra em que a gente tem, né, hoje, talvez, se for fazer um censo, uma parte considerável, né, dos nossos, mas que a gente, é inegável, a gente não pode negar a história, que é de colonização germânica, né? E que a gente poderia criar uma antipatia seríssima com relação a isso. E aí tu pega, minha irmã, as redes sociais, com exceção de um comentário, e não foi nenhum comentário contra o nosso enredo, foi a pessoa só reclamou de uma situação da religião dela, a gente não teve intolerância com relação ao nosso enredo. Isso foi muito maluco. Não sei se por Exu ou por quê, né? Ou porque talvez uma das entrevistas que eu dei, eu disse, vocês tomem muito cuidado porque o nosso setor jurídico está em cima. Sim. A gente não teve comentário nenhum negativo com relação ao nosso enredo. É que hoje em dia. Porque o pessoal comprou a ideia do enredo? Mas tu sabe, mano, hoje eu vejo dentro da nossa sociedade, até mesmo como religiosa, as pessoas elas estão começando a entender, assim como todos se reúnem para a procissão de São Jorge, para a festa de Iemanjá em fevereiro, as pessoas estão começando a aprender a adorar Exu. Então, mesmo independentes dos intolerantes, dos preconceituosos, a nossa comunidade, tu via durante o desfile as pessoas cantando e vibrando para Exu, entende? E pessoas fora do vínculo religioso. Então, eu acredito que hoje
esse obstáculo que tínhamos há 10, 20 anos atrás referente a Exu, né? Eles podem não ter uma noção do que é Exu, mas ele sabe que ele bebe uma cachaça e uma champanhe e fuma um charuto. Entende? Então, as pessoas já estão com uma visão diferente, né? Isso foi uma coisa que deu para ver. Então, e era uma coisa que eu dizia para ti: a gente precisa de macumba nessa cidade, a gente precisa de macumba. Tá faltando o carnaval, tá faltando macumba, sabe? Porque eu tenho um exemplo muito bonito da Acadêmicos do União com uma menininha. Eu me lembro do desfile até hoje, uma menininha do Gantuá, lindíssimo, sabe? Então, depois daquilo, não se teve mais. Até, se eu não me engano, acho que é 13 de maio, veio um ano, alguma coisa, falando alguma coisa reverente. 1998. Isso, 1998. E foi se apagando, sabe? A espiritualidade foi se apagando dentro do carnaval. E eu acho que precisava, era algo que se precisava, né? E, e viemos, né? Com o nosso enredo, com a nossa ancestralidade, e eu acredito que o pessoal aceitou e era uma coisa que estava faltando. Até mesmo para nós de matriz africana ter aquele respeito. Né? As pessoas dizem assim: olha, o nosso Deus não é o diabo de vocês. Né? É isso. Né? Porque uma coisa que eu sempre falo, pessoal, não, o nosso Exu, o nosso Deus não é o diabo de vocês. Vocês adoram o diabo, porque na nossa religião não existe esse diabo, né? Então, e tu viu aceitação durante o desfile, não adianta, né? Assim como teve também o Bambas da Orgia, que eu estava olhando o enredo deles falando sobre Iraniã. Sabe o que é assim, ó, me deu uma sede de estar nesse carnaval, porque eu gosto desses obstáculos, sabe? Eu gosto desse tipo de enredo assim que faz confundir a tua cabeça, que tu tem que adentrar, porque o Uranian é um ancestral, é um orixá que não tem, né? As pessoas não têm muito o conhecimento. Então, foi uma coisa que me chamou bastante atenção e me aguçou de estar dentro desse barracão para poder articular e verificar também o trabalho dentro desse enredo. E são enredos que estão vindo, que nem hoje, né? Que nem esse ano nós, Gaia, né? O trabalho para 2026. Eu acredito que muita coisa bonita vai vir, né? Muita criatividade, eu acredito que esse enredo vai nos trazer também, né? Quem sabe podemos passar com uma floresta, uma espiritualidade bonita, uma criatividade linda, né? Porque quando se falamos em Gaia, a gente abrange vários setores. A gente fala da natureza, a gente fala da espiritualidade, a gente fala do mundo, a gente fala de energia. Eu acho que esse enredo vai ser Exu veio para abrir os caminhos e Gaia vem para energizar, né? O Não nosso podemos tigre esquecer, não podemos esquecer que a sinopse que o querido Ed Dutra fez, ele faz uma fusão entre Gaia e Onilé. Que Onilé para a cultura iorubá, para a orixalidade, é a mesma, tem a mesma importância e direção e defesa do que Gaia. Sim. Eu estava dizendo para ele essa semana, vou mostrar aqui se conseguir. Eu acho que eu tenho no computador, eu vou procurar aqui. Que eu estava procurando uma imagem que representasse Gaia Negra, que eu queria ter uma Gaia Negra e tal, para ter toda essa questão né, da representatividade, aquela coisa toda. E aí procurei, achei lá uma imagem e tal, e fiz até de papel de parede do meu aparelho. Uhum. Pois então, minha irmã, eu vou mostrar agora que
essa imagem que eu fiz de papel de parede é a própria Onilé, e eu não sabia que ele colocaria Onilé No no enredo. enredo. É Uhum. uma imagem belíssima, né? Então, vocês podem ter noção daquilo que vai vir por aí. Minha irmã, eu te agradeço imensamente por ter participado dessa live. Boa tarde, meu irmão Dinei Martins e prima Letícia, para cima Imperadores do Ritmo. Muito obrigado, Rodrigo. Tem aqui a Eve, a comunidade não compra ideia de enredo, não veste a camisa do samba justamente por não ter nada a ver com a vivência de uma escola de samba. Aí o Dene novamente, a culpa é da política, tem muito político influente nas escolas de samba hoje. E aí tem outro comentário do Dene, sem combinar, te falei isso naquela live, lembra? A gente conversou bastante sobre isso, Dene. Mas te agradeço, Letícia. Agora às 4 horas nós temos outra live com o João. Por mim, eu passaria mais 2 horas aqui. A gente teve que adiantar o horário, era para ser às 10 horas da noite. A gente teve que, por conta de alguns compromissos, te agradeço imensamente por ter participado conosco aqui e ter contado um pouco sobre o que é na Avenida Cada Adereço, que carrega uma história e a cada pluma uma intenção, né, bordado e um gesto político. A fantasia no carnaval ela é uma poderosa linguagem de fato popular que comunica sonhos e memórias e lutas. A fala da Letícia deu bingo, como a gente diz, né? Eu tenho dito isso para todo mundo, né? Uma hora dessa que a gente tiver sem sono na madrugada, né, eu boto um fonezinho de ouvido, né? E a gente repete esse feito aqui, vamos conversando mais. E a semana que vem eu vou até a casa da minha irmã para a gente conversar já sobre os nossos figurinos e tudo mais. Vou te mandar aqui, depois que a gente encerrar a live, vou te mandar ideia dos 3 carros que estão lindíssimos. Inclusive, me apavorei com um que chegou agora. E eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom desfile no Carnaval 2026. Me despeço mais uma vez me agradecendo a tua presença aqui com a gente. Eu que me sinto lisonjeada, né, por estar participando, porque eu acho que a gente tem que contribuir também culturalmente para o nosso carnaval, para todas as agremiações, né? Porque quando a gente se fala em carnaval, nós não estamos falando apenas da Imperadores, né? A gente está falando de uma cultura que a gente está defendendo. E eu tenho certeza que cada ano a tendência do nosso carnaval crescer, né? Esperamos isso, né? A gente luta para isso. Mas eu estou à disposição sempre, mano, que precisar, dentro da questão do carnaval. E eu sempre digo, né, que dentro do carnaval a fantasia ela é a bandeira. Muitas vezes aonde, né, a gente se enrola para a gente poder manifestar aquilo que a gente está necessitando ou querendo almejar para o nosso futuro. Então, só tenho te agradecer a toda a diretoria da Imperadores, né? E tenho certeza que a gente vai fazer um belíssimo trabalho para 2026. Vamos sim. Não sai daí, eu vou encerrar a live, não sai daí porque eu vou me despedir aqui no off. Eu agradeço a participação de todos aqui. Daqui meia hora nós teremos outra live para encerrar esse ciclo das 12 que a gente tinha que fazer. Muito obrigado, até daqui a pouco.